Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre interpretações de derivada. Então, como a gente pode interpretar a própria definição que a gente viu de derivada, o que a derivada significa e coisas do tipo. Então, vai ser uma aula um pouco sobre como a gente pode entender a derivada, né? Sem muita parte operacional mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar trabalhando um pouco no limite que a gente viu na aula de definição. Como vai ser esse limite, né? Vamos lembrar, então, qual que é a definição de derivada. A derivada de f de x, né? Lembrando que a derivada ela é uma operação, né? Ela é um limite que muda a nossa função original. A derivada da nossa f de x ela vai ser definida como o quê? O limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Essa aqui é a nossa definição de derivada, certo? Agora vamos realizar um passo. Lembrando que esse passo será realizado considerando o limite, ou seja, a gente está considerando aqui esse próximo passo, que ΔX tende a zero, em ambos os lados da expressão que eu vou escrever. Então agora vamos passar o nosso ΔX para o lado esquerdo da equação, né? Multiplicando. Então vamos ter aqui ΔX vezes f de linha de x é igual a f de x mais ΔX menos f de x. Ok, então vamos interpretar o que esse resultado aqui está querendo dizer. No nosso lado esquerdo da equação, esse lado aqui, a gente tem o nosso ΔX, certo? A gente tem um deslocamento no nosso domínio, um ΔX, vezes um número real aqui qualquer, né? Representado pela nossa f de linha x, dependendo do x que a gente tomar. No nosso lado direito da equação, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui nada mais nada menos que um ΔF, certo? A gente tem aqui uma variação na nossa f de x, certo? Porque aqui a gente tem um ponto f de x mais ΔX menos o ponto f de x original, certo? Então, pensando que o nosso f é uma variável, certo? O nosso f ela é uma variável, ela depende de x, mas ela é uma variável. Então, o que a gente pode entender dessa equação? A gente pode entender que, reescrevendo ela aqui embaixo, lembrando que a gente está usando o limite aqui, né? Sempre aplicando o limite. A gente pode entender, de um lado a gente tem ΔX vezes f de linha de x, do outro lado a gente tem um ΔF. Aqui. Então, como que a gente pode entender isso? Vamos tentar entender essa equação. O que a derivada está querendo me dizer, então? O que ela está querendo me informar? Se eu deslocar um ΔX infinitesimal no domínio, qual que vai ser o deslocamento que eu vou causar na imagem? O deslocamento que eu vou causar na imagem, que é o meu ΔF, é ΔX vezes f de linha. Ou seja, o que a minha derivada está descrevendo é uma relação entre deslocamentos. Porque o que é um deslocamento, na verdade? Né? A gente pode pensar um deslocamento, vamos pensar aqui que a gente tem o quê? Nosso domínio, pensando que a gente está definindo uma função normal, nosso domínio a gente pode definir como uma reta, certo? A reta real. Nossa imagem, a gente está definindo também como uma reta real, certo? Porque, vamos pensar que nossa f normalmente, né? A gente sempre fala isso, né? Está tratando de cálculo. Nossa f ela é dos reais para os reais, né? Normalmente. Tá? Então, se ela é dos reais, os reais podem ser representados por uma reta. Então, nosso domínio pode ser representado por uma reta. Esse aqui é o nosso domínio. Nossa imagem pode ser representada por uma reta. O que minha derivada está dizendo? Se eu pegar um ponto x aqui, e realizar um pequeno deslocamento, deslocamentozinho aqui bem pequenininho, tem que ser um deslocamento muito pequeno, ΔX. Qual vai ser o deslocamento ΔF que eu vou realizar na minha imagem? Então, o que a derivada me informa? A minha derivada me relaciona pequenos deslocamentos na imagem e no domínio. A partir da derivada, eu consigo achar qual o deslocamento que eu vou ter na imagem a partir de pequenos deslocamentos no domínio. Porque, ó, o que eu preciso saber na derivada? Eu preciso saber qual é o ponto x que eu estou analisando e qual é a pequena variação que eu estou analisando, né? Nossa pequena variação é sempre um ΔX que está tendendo a zero. Então, o que eu estou entendendo na minha derivada? O que a minha derivada está me informando? Se eu pegar um ponto x aqui no meu domínio e deslocar um ΔX, qual que vai ser o valor que eu vou deslocar na minha imagem? Vai ser justamente ΔX vezes a derivada. Porque nada mais é que a derivada, se a gente for observar bem, né? Passando agora, né? Só fazendo mais um passo aqui. Passando agora o meu ΔX dividindo,
O que vai ser minha f' de x, né? Lembrando que aqui a gente está sempre considerando o limite, tá? Em todas essas expressões aqui a gente está considerando o limite, isso só é válido para ΔX tendendo a zero. Vai ser minha ΔF sobre ΔX. Então, na verdade, minha derivada, ela é o quê? Ela é a relação, ela é a divisão, né? Então, o que é a divisão? A divisão é uma proporção, né? É a proporção entre o deslocamento na imagem e no domínio. Então, se eu deslocar um pouquinho no meu domínio, o quanto eu vou deslocar na imagem? A derivada é simplesmente isso, tá? Uma relação entre deslocamentos, tá? Uma relação entre variações. Por isso que a derivada ela nos diz sobre variação, né? Então, se eu estou derivando uma função, por exemplo, que representa o espaço, por exemplo, eu tenho uma função que representa uma posição no espaço pelo tempo. Se eu derivar ela, o que eu vou estar relacionando? Um pequeno deslocamento do espaço com um pequeno deslocamento do tempo. O que é o espaço dividido pelo tempo? É a velocidade. Então, se eu derivar uma função que me informa o espaço, né, a posição que o corpo ocupa a cada instante de tempo, quando eu derivar essa função, eu vou achar a velocidade do corpo em cada instante de tempo. Ou seja, o quanto a posição daquele corpo varia a cada instante de tempo que eu vou analisar. Então, vamos ver se essa intuição de derivada pegou bem. Vamos fazer alguns exemplos. Tá. Então, vamos fazer primeiro o exemplo que eu citei. Tá? Vamos pegar aqui, eu vou ilustrar aqui um problema. Vamos supor aqui, então, eu tenho um corpo, tá? Que eu tenho uma régua. Beleza. Uma réguazinha aqui. E eu tenho um corpo que se move na régua, tá? Se o corpo está se movendo na régua, ele vai para frente, ele vai se mexendo aqui na régua, talvez ele volte alguma hora. Mas o que importa é que esse corpo só pode se mover em uma dimensão, ele só pode se mover na régua. E aqui eu vou posicionar o corpo aqui numa posição X qualquer, tá? E a gente vai anotar a cada instante de tempo a posição do corpo. Vou pegar aqui o tempo, e aqui vai ser a nossa posição X. Então a gente vai anotar a cada instante de tempo a posição do corpo. Vamos supor que no tempo 0 o corpo está nessa posição aqui, x0, x0. No tempo 1 aqui, no T1, ele está numa posição x1. No tempo 2, ele está numa posição x2. E vamos marcando aqui, né? Nosso x1 vai ser aqui, nosso x2 vai ser aqui. E beleza. Então a partir disso, a gente pode traçar, aqui vai ser nosso T0, né, claro. A partir disso a gente consegue traçar uma função de qual é o posicionamento do corpo pelo tempo, tá? Claro que aqui eu não anotei, né, todos os pontos, eu teria que anotar em cada instante de tempo a posição do corpo, mas eu consegui anotar todas as posições do corpo. Então, essa função aqui, f de x, o que ela me representa? O nosso f de x, ele representa posição, certo? O que eu faço com essa função? Se eu sei a regra dessa função, nosso f de t, nosso f de t, ele representa a posição. Então, para cada instante de tempo que eu substituir na minha f, eu vou achar qual a posição que o meu corpo está. Se eu quiser saber onde meu corpo vai estar no instante, quando o tempo for igual a 5, né? Então, o subsídio que eu preciso saber é fazer f de 5, certo? Então, essa basicamente é o que a nossa função está representando. Se eu derivar essa função, vamos pensar, o que vai acontecer se eu derivar essa função? Se eu derivar essa função, eu vou ter o quê? Eu vou ter nossa nova função aqui, que eu vou chamar de f' de t, ela vai ser limite quando f de t mais ΔT menos f de t dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Então vamos analisar o que essa expressão aqui representa. Bom, f de t mais ΔT, né, f de t mais ΔT é uma posição aqui, certo? F de t é uma posição um pouquinho anterior. Então vamos supor, um posicionamento aqui, bem pertinho. Num instante de ΔT muito pequenininho, ΔZ. Então eu estou pegando um deslocamento no espaço, certo? Isso aqui nada mais é do que um ΔS da física, certo? Dividido por um ΔT. Então, eu estou pegando um pequeno deslocamentozinho no espaço dividido por um pequeno deslocamento no tempo. Estou achando a relação entre um pequeno deslocamento no espaço e um pequeno deslocamento no tempo. Então, o que essa f de linha de t vai me representar? A velocidade instantânea. Tá? Então, nossa f de linha de t aqui vai ser a nossa velocidade do corpo. Ou seja, se eu tiver uma função que me dá a posição do corpo pelo tempo, se eu derivar ela, eu acho a velocidade. Porque a derivada não é uma relação entre os deslocamentos. Então, se eu tenho uma função que ela depende do tempo, o que eu vou achar? Eu vou achar uma função entre, e minha f representa o espaço,
eu vou achar o quanto que meu corpo desloca no espaço por segundo, né? Nada mais é do que isso. Então, isso é interessante da derivada. Se não é uma função, então, né? Nossa f de t aqui, vamos supor, a unidade de medidas dela é centímetros, certo? Nossa f de linha de t, então, lembrando que quando a gente faz f de linha, a gente está dividindo por um infinitésimo do domínio. Qual que vai ser a unidade de medida? Centímetros por segundo. O que é importante citar é que, como a nossa f de linha ainda depende de t, no domínio, né, o nosso t ainda é em segundos, tanto na f quanto na f de linha. A única coisa que a gente está transformando é a imagem, né, a interpretação do que significa nossa imagem. Né? Antes, nossa imagem significava um ponto no espaço, e agora, ao invés de representar um ponto no espaço, ela representa a velocidade a cada instante. Mas, sobre a velocidade instantânea, eu acho importante citar, né? Por que velocidade instantânea é importante? Aqui eu vou continuar na mesma folha. Não, vou pegar uma folha mais nova. Tá mais bonitinho. Por que velocidade instantânea é um fenômeno importante? Vamos pensar aqui num carro, certo? Você tem aqui um carro, tá? Ele tá aqui, desenho bem feinho. E você tá no meio do caminho. Ok? Você está aqui no meio do caminho do carro. E esse carro, a gente sabe as seguintes informações dele, tá? Ele, aqui é o ponto x0, aqui é o ponto x1, aqui é o ponto x2. A gente sabe que entre o ponto x0 e x1, o carro percorre a 1000 km por hora. Do ponto x1 até o ponto x2, ele percorre a 1 km por hora. Se eu for calcular a velocidade média desse carro, supondo que o x1 e o x2 estejam à mesma distância, né, um do outro, vamos supor que eles estão na mesma distância d, o que eu posso fazer aqui é simplesmente tirar a média entre as velocidades, certo? Então vai dar algo como, não sei, 505 km por hora, tá? Só que, qual que é a diferença? A velocidade média aqui, né, supor, se eu fizer aqui a velocidade média, ela vai ser equivalente ao calcular o meu ΔS sobre ΔT, certo? Ou seja, eu calcular esse d mais d aqui, né, esse d mais d, dividido pelo tempo que ele demorar para percorrer o trajeto, que é isso que a gente aprende em física, né, normalmente, calcular a velocidade média. A gente pega ponto final menos ponto inicial, dividido pelo tempo que a gente demorou. Só que a velocidade média aqui, ela não me informa muita coisa, por quê? Se eu tiver nesse trecho, que o carro está a 1000 km por hora, eu vou morrer, certo? Se o carro me atingir aqui. Certamente, se eu estiver aqui, eu morro, certo? Porque a velocidade instantânea que ele vai me atingir, a velocidade que ele vai me atingir nesse instante, nesse momento, vai ser 1000 km por hora. Já se eu estiver aqui, 1 km por hora, não sei o quão doloroso vai ser, mas eu provavelmente vou até conseguir desviar. Então, por mais que a velocidade média aqui é 505 km por hora, no sentido de atropelamento, né, o dano que vai ser causado a mim quando o carro me atingir, não me diz quase nada. É muito mais importante saber a velocidade que o carro vai me atingir no instante que ele toca meu corpo do que em qualquer outro, do que a velocidade média num trecho. Então, acho que a velocidade instantânea a gente pode muito ter uma intuição pensando no soco, né? O soco, o que importa? A velocidade que ele atinge o seu rosto. Não a velocidade média no trajeto, né? A pessoa pode dar um soco super lento no começo, depois acelerar ele bem rápido quando for encontrar seu rosto. Com certeza vai doer muito. Então, a velocidade instantânea tem muito a ver com o impacto, né? Uma intuição na nossa cabeça. Quanto maior a velocidade instantânea, mais forte é o impacto, né? Se eu tentar parar o corpo na hora, né? Até vamos lembrar, né? Aqui um pouco da física. Nossa energia cinética ela é igual a mv². E o que acontece no impacto, né? Supondo que seja um impacto quase inelástico ali, você vai absorver. O que acontece no impacto, né? Por que você sente a dor? Porque você absorve uma parte dessa energia cinética. Energia cinética daquele instante do impacto. Então, o que importa é a velocidade que ele estava naquele instante, o corpo. Então, por isso que a velocidade instantânea é tão importante. Essa é a diferença entre velocidade média, né? A velocidade média é muito útil. Se você é a velocidade média de um carro num percurso, você calcular facilmente quanto tempo ele vai demorar para percorrer aquele percurso, né? É muito fácil. Eu pego o tamanho do percurso, né? Então, eu tenho o meu ΔS, eu tenho o meu V, eu quero saber o meu ΔT, né? Então, eu simplesmente vou fazer o quê? Para saber meu ΔT, vou pegar meu ΔS e dividir por V. Então, minha velocidade instantânea, minha velocidade média, né? Que é a velocidade média. Velocidade média para ΔS e ΔT não tendendo a zero, para macroscópicos. Então, eu vou conseguir achar aqui, muito fácil, no intervalo de tempo. Então, a velocidade média ela é importante, mas a velocidade instantânea
ela tem essa importância, né, quando a gente está estudando impactos. Ou, por exemplo, se eu quiser saber, depois vocês vão ver em física, né, que a derivada da velocidade é importante, né, o quanto a velocidade muda, está relacionado com a força, né, está diretamente relacionado com a força. Então, velocidade instantânea é muito importante, velocidade instantânea está muito relacionado com derivada, como a gente mostrou ali anteriormente. Agora, um último exemplo, só para fechar o entendimento, né, de derivada, vamos pensar aqui em um caso um pouco mais, não complexo, né, mas um pouco mais diferente. Então aqui eu tenho uma torneirinha, tá? Tem uma torneira, ela está jorrando água. Eu tenho um balde. E aqui embaixo desse balde eu tenho uma balancinha que mede a massa dele, tá? Então eu tenho um balde, o balde ele começa vazio, e eu tenho uma balança que mede a massa dele. A gente pode traçar aqui, então, esqueci de citar um detalhe. E o balde tem um furo aqui, tá? Que ele escorre um pouquinho de água. Tem uma torneira e um furo, tá? E esse furo aqui escorre um pouquinho de água por esse furo. Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer um gráfico. A gente vai colocar a massa pelo tempo, tá? Então a gente vai saber a massa total do balde. Então a gente vai ficar vendo na balança quanto está a massa pelo tempo. Então o balde começa vazio, a gente vai enchendo ele com a nossa torneira. A torneira a gente pode ficar abrindo e fechando ela quanto a gente quiser. E a gente vai medir aqui mais ou menos como vai ser o comportamento, né? A gente vai ver qual que é a função que vai dar. Vamos supor que nossa função deu esse seguinte comportamento. Certo? Ok. Essa aqui é a nossa massa pelo tempo. Tá? A massa que está no nosso balde pelo tempo. Agora vamos pensar. Nossa M de T, o que ela está nos retornando? Ela está retornando o quê? A massa no balde, correto? Qual é a massa de água que tem dentro do balde? Então ela está falando exatamente o que está marcando na balança. Agora vamos tentar entender o que nossa M de linha T representa. Vamos pensar na derivada. O que a derivada aqui vai representar? Bom, a derivada ela vai representar um pequeno incremento de massa. O quanto que é o incremento de massa se eu incrementar um pouquinho o tempo? Então ela vai representar uma espécie de vazão de massa, né? Então o quanto de massa entra no meu balde por segundo, né? A derivada está muito relacionada por. Então, se eu quero saber a derivada em relação ao tempo, eu vou falar muito de uma grandeza por segundo, né? Então a velocidade instantânea nada mais é do que metro por segundo, né? Quantos metros por segundo está meu corpo nesse instante? Então aqui a gente vai saber, quando a gente derivar a massa pelo tempo, a gente vai ter uma espécie de vazão, né? Que vocês já podem ter visto. A torneira tem uma vazão, talvez vocês já tenham lido isso, normalmente é em litros, né? De 20 litros por segundo. Mas aqui como é em massa, uma vazão máxima. Então vai ser, na unidade, quilogramas por segundo. Mas é isso, assim, ok, mas o que isso me informa? Isso é uma coisa muito interessante, porque aqui a gente já pode entender o que a derivada também representa no gráfico. Por exemplo, aqui a massa do nosso balde está aumentando, certo? Então vamos supor que aqui a gente tem uma vazão da torneira, tá? Vou chamar de vazão torneira, do tempo, e aqui uma vazão furo, pelo tempo. Se o balde está enchendo, né, está aumentando a massa, o que a gente vai entender? A gente vai entender que essa M de T, né? Porque se está aumentando, significa que a nossa variação pelo tempo está maior que zero, correto? Porque ela está aumentando, então ela tem que ser positiva. Então a nossa M de T vai ser maior que zero. Para ela ser maior que zero, a gente sabe que a M de T, né? A vazão de massa do balde vai ser igual a V de T menos a V de F, né? Obviamente, né? A vazão do furo do balde ela joga água para fora, a vazão da torneira joga água para dentro. Então a vazão total vai ser uma menos a outra, correto? Se o balde joga 1 kg de água por segundo e o furo tira meio quilo de água por segundo, o tanto que o balde ganha por segundo é meio, certo? Bem simples. Então o que a gente sabe? A gente sabe que nesse trecho aqui, como esse número aqui tem que ser positivo, né? Esse M de T tem que ser positivo, a gente sabe que o nosso V de T é maior que o nosso V de F. Então a gente sabe que a nossa torneira está ligada mais forte, está entrando mais água do que saindo. Então olha como a gente analisando simplesmente a derivada aqui, né? O fato do gráfico estar crescendo, a gente já sabe dizer algumas coisas sobre o próprio sistema físico, né? Sobre a própria vazão. Aqui é a mesma coisa, né? Como aqui está diminuindo, a gente pode pressupor, então, que o nosso V de F é maior, que o nosso V de T. Porque aqui a massa está diminuindo. Ou seja, se a massa está diminuindo, ela está variando para menos.
Ou seja, a derivada dela é negativa, certo? Porque a derivada, né, vamos lembrar, a derivada não é o ΔM, um ΔM infinitesimal por um ΔT? Isso aqui não é a derivada? Se o ΔM se a massa está diminuindo, significa que o m final após o instante é menor que o m inicial. O tempo vai sempre percorrer de forma positiva, então, se o m final é menor que o inicial, então esse discriminante aqui vai ser negativo, certo? O que significa? Quando a derivada é negativa, então, numa função, a nossa função ela diminui. Ela vai diminuindo o valor dela. Quando a derivada é positiva, a nossa função vai aumentando. Então, a derivada tem muito a ver com esse conceito de aumento, diminuição. Basicamente, a derivada nos diz sobre isso. Então, ela muda. Pode ver que, em relação a unidades de medida, sempre que a gente derivar uma função, se inicialmente a gente tem uma grandeza, a gente vai ter aquela grandeza pelo nosso domínio. Então, qualquer coisa que seja, por exemplo, aqui eu dei a ideia da massa, né? Então, inicialmente, a nossa função dá massa pelo tempo. Quando eu faço a derivada, eu vou achar a vazão, né? Que é quilogramas por segundo pelo tempo. Então, o quão forte minha torneira está ligada, a gente pode entender. Então, quão aberta está minha torneira? A derivada dessa função vai me dar essa ideia. Quão aberta é essa torneira e o quão forte está o vazamento aqui embaixo, né? Porque aqui a gente está vendo, obviamente, a vazão total de massa, né? Então, obviamente, a vazão total vai ser a vazão que a torneira dá para o balde menos a vazão que sai. Então, isso dá para ver bem interessante como a derivada transforma, né, as variáveis, né, transforma o significado da nossa função inicial. Então, por hoje é isso. É só uma aulinha para dar uma interpretação de derivada. Depois a gente vai ter muito mais aulas sobre operações de derivada, né? Operações com derivada, derivada da soma, derivada do produto, enfim. Mas é importante entender o significado, entender como as unidades de medida se transformam com a derivada, para que a derivada serve, né? Com a ideia de variação, de crescimento e decrescimento, tá? E é basicamente isso.